Fala aí, rapaziada, beleza? Espero que todo mundo aí esteja muito bem. Eu fiz um trabalho para a faculdade o ano passado que a gente falou sobre, assim, se as relações com Israel, né, políticas, se elas afetavam nossas relações com os países árabes. E como com o último vídeo achei que era muito importante eu trazer isso para cá, para vocês, por conta, claro, né, que eu falei dos palestinos e dos israelenses, mas é porque eu acho que é uma coisa muito importante a ser dita, que a maioria das pessoas não tem noção se a gente é mais próximo de quem, né, e a gente geralmente não presta atenção a nenhuma das duas comunidades, na verdade, né, tanto a comunidade israelense quanto a comunidade árabe aqui no Brasil, né, e não sabe da importância de ambas. Então eu achei muito importante eu trazer isso para vocês, para, como sempre, né, fazer vocês pensarem um pouco, mas também para informar também. Que o vídeo de hoje, né, como eu comentei em algum desses vídeos, eu falei que algumas vezes são vídeos um pouco mais informativos, né, assim, são fatos. Então, esse sim, o vídeo de hoje sim é trazer pontualmente, é sim ou não, né, mas também ajudar a pensar um pouco sobre. Mas, como eu já falei muito, vamos lá para o vídeo de hoje. Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, seu apoio declarado, seu alinhamento pela bancada evangélica, né, ideológico, com Israel, um monte de gente se perguntou como ficaram as nossas relações com os países árabes. Antes de eu continuar o vídeo, antes de eu entrar na parte mais explicativa ou então um debate, eu quero deixar claro mais uma vez que, apesar de eu ter meu pensamento, ele fica para mim. Tudo que eu falar nesse canal, todos os vídeos que eu fizer, eu não vou falar nada contra e nem a favor, seja do Bolsonaro ou seja de quem for, a não ser o que for puramente analítico, né? Eu só vou fazer críticas a alguém, e nesse caso Bolsonaro, puramente analíticas, não é por opinião política ou visão de mundo, nada, tá? E isso é a mesma coisa se eu tiver aqui em algum momento, sei lá, em algum vídeo que eu fizer, tiver que falar do Lula, vai ser a mesma coisa, assim como tiver qualquer pessoa, ou governo, ou Estado, qualquer coisa, eu vou ser puramente analítico, tá? Eu tenho meu pensamento, mas eu tenho a capacidade de distanciar a minha opinião e os fatos. Então, tudo que vocês verem aqui é puramente analítico. Claro, vocês podem concordar ou não, mas não, assim... Claro que é quase impossível você ser 100% imparcial, mas eu me aproximo muito disso. É claro que é fácil falar, mas eu tento ser o máximo imparcial possível. Agora, dando prosseguimento, né? Gostando ou não do presidente, é um fato, é inegável que ele mudou bastante os paradigmas da nossa política externa. Apesar do Itamaraty ser autônomo para gerir, né, para tocar a nossa política externa normalmente, o Bolsonaro, pelo menos no começo do governo dele, enquanto ainda dava, ele fez bastante uso da que a gente chama de diplomacia presidencial. Só que, diferentemente da diplomacia tradicional, essa foi bem mais ideologizada. O que eu quero dizer com isso? O raciocínio para definir os parceiros foi muito mais ideológico do que pragmático, né? Do que pensar na parte econômica, por exemplo. O maior exemplo nesse sentido, para mim, é Israel, que antigamente tinha uma relevância bem menor para o Brasil e vice-versa. Só que o Bolsonaro ele buscou se aproximar bastante com o agora antigo, né, o ex-primeiro-ministro israelense Netanyahu, firmando alguns acordos, né, principalmente na parte tecnológica e energética também. Só para deixar claro aqui, o problema não é se aproximar de Israel, pelo contrário, mas o problema é a forma. Além dos acordos que foram feitos com eles, o Bolsonaro deu uma declaração de que ele queria também transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso é um movimento muito brusco, tanto geopoliticamente quanto diplomaticamente, seguindo o que o Trump fez. Ele realmente enviou a embaixada americana, né, para Jerusalém. E é mais um exemplo do alinhamento ideológico que não é o racional. Essa declaração desagradou muito os países árabes e logo em seguida, né, dessa declaração,
teve uma reunião em que o vice-presidente Mourão se encontrou com representantes de vários desses países, que eles expressaram assim uma grande preocupação nos rumos que teriam as nossas relações, mas felizmente o Mourão ele é um cara muito capaz e ele conseguiu tranquilizar eles, né, dizendo que a gente se preocupa com esses países, né, a gente se preocupa em manter boas relações com eles para que não houvesse nenhum prejuízo. Da mesma forma, alguns setores internos ao Brasil, né, tanto nos políticos quanto na sociedade, eles expressaram não só preocupação, mas também descontentamento com esse desleixo que o presidente teve com relação a esses países que são importantíssimos parceiros comerciais nossos. Eu nem levo em consideração as críticas dos opositores políticos do presidente, porque eles falariam as mesmas coisas mesmo se o presidente tivesse feito alguma coisa certa. Então a gente tem que desconsiderar. Mas também existem as críticas corretas, né, que a gente tem que levar em conta, como por exemplo a de que a gente correu um grande risco de perder grandes investimentos. Então, para um país que está querendo se recompor economicamente, né, depois de uma crise que a gente na verdade nem saiu direito, isso é imperdoável. Essas reclamações vieram também de grandes empresários, né, grandes empresas, e muitos ligados direta ou indiretamente ao comércio com esses países. Felizmente, o governo percebeu logo a cagada que fez e ele partiu para cima logo desses países árabes. Em 2019 mesmo, o presidente visitou o Catar, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. E ele voltou com 8 acordos firmados com os 3 em várias áreas, como por exemplo tecnologia, segurança e defesa e cooperação econômica, por exemplo. Ok, mas por que é tão importante o nosso relacionamento com os países árabes? Bom, para começar, a comunidade árabe no Brasil é de mais de 11 milhões de pessoas. Só isso já é maior que a população do Líbano, só para ter uma noção. A maior parte dessa comunidade está nas classes A e B, ou seja, são comerciantes, né, e empresários que o que acontece? Eles contribuem muito para o resto da sociedade brasileira, ou seja, gerando empregos e contribuindo muito com a economia. A própria 25 de Março, que é a maior rua de varejo da América Latina, ela foi criada por imigrantes árabes. E também eles acrescentam muito para a nossa riqueza cultural. Tem vários outros pontos importantes para a nossa sociedade, né, que os imigrantes árabes trouxeram para nós, mas eu queria destacar uma coisa que é muito interessante, que se a gente for parar para pensar, 2 dos principais hospitais do país são o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, que o Einstein era um judeu, né, então ele tem esse apelo, né, para Israel. Mas no ponto internacional, os nossos laços eles vêm de muito tempo, né, vêm desde o Império, que o próprio Dom Pedro ele tinha um relacionamento muito bom com os países árabes, né, mas na verdade com os turcos, né, porque uma boa parte daqueles países faziam parte do Império Otomano, eram províncias, né. E ele mesmo ele tinha um bom relacionamento com o sultão Abdul Hamid II. Trocou até honrarias com eles, ele recebeu a maior honraria otomana e ele deu a maior honraria brasileira para o sultão. No século passado, estabelecemos relações com muitos dos países do mundo árabe. Inclusive, por exemplo, o Iraque foi um grandíssimo parceiro econômico e comercial do Brasil nas décadas de 70 e 80, com várias empresas brasileiras operando até lá. Para vocês terem uma noção da dimensão que era, da profundidade das relações, até algumas parcerias mais estratégicas foram firmadas, como, por exemplo, a gente exportou muito material bélico para vários daqueles países. Então, por exemplo, a Líbia, o Iraque, a Tunísia, a Arábia Saudita, a Jordânia, os Emirados Árabes e outros. E eu acho importante comentar, porque quando a gente fala em comércio com esses países, geralmente só se pensa em petróleo e gás, né? Só que as nossas relações são muito mais profundas e tem muito mais produtos que entram nessa conta aí. Eu poderia ficar falando um bom tempo aqui sobre isso, mas... Essa me pegou de surpresa.
como eu estava dizendo, a gente pode falar de muitos produtos que a gente envia, né, e tal. Só que eu vou destacar aqui o que já está começando a ser um pouco mais conhecido, que assim, o Brasil, se não for o principal, é um dos grandes produtores de produtos halal, que halal significa permitidos, né? Então, o que são esses produtos? São produtos que são produzidos seguindo os preceitos da fé islâmica, né? Os mais famosos, que são os dois principais produtos mesmo, nossos, né, que a gente exporta para eles, são a carne bovina e o frango. Né? Então, como assim? O boi ele é, vamos dizer assim, executado, né, de uma forma específica. Todo o processo da produção do alimento, ele segue vários procedimentos que seguem a fé islâmica, né? Então, não, mas tem muitos produtos, né? Por exemplo, até os cosméticos são cosméticos halal. E eles são muito exportados daqui do Brasil, principalmente para a Arábia Saudita, eu vi, mas tem vários países que se aproveitam disso. E também a gente exporta bastante farmacêuticos, e o principal comprador também é a Arábia Saudita. Mas a gente também envia relevantemente minérios de ferro e outros minérios, mas esses são os principais. Como eu disse, eu podia ficar horas e horas falando, só que esses são os principais, é só para expandir um pouco a percepção de vocês. E também é bom falar que a gente importa bastante produtos deles também, tanto que se você for no mercado, você pode perceber que um monte dos produtos que você comprar, provavelmente algum vem de um desses países árabes, né? A gente compra muitos produtos deles, então presta atenção nisso também, quando você achar que a gente não tem nada com eles. Mas então vamos lá. Como ficou as nossas relações depois do Bolsonaro? Realmente, o nosso intercâmbio, né, com Israel cresceu assim vertiginosamente. Os israelenses se propuseram a contribuir com o desenvolvimento, né, da nossa indústria de equipamentos médicos, com também a tecnologia, né, para o desenvolvimento sustentável e com a preservação da Amazônia. E também a Câmara Brasil-Israel cresceu bastante. Ficou bem marcado assim, simbolicamente essa parceria depois daquele desastre em Brumadinho, que vários militares israelenses vieram com equipamento apropriado para ajudar nos esforços ali. Como eu falei, a aproximação é muito benéfica, né? Mas nesse caso é bom para os dois, é win-win. Por quê? A gente consegue ganhar bastante com a questão do acesso a tecnologias mesmo, que é uma coisa que a gente sempre precisa, e Israel consegue uma coisa que eles nunca tiveram, que é uma inserção maior aqui na América Latina. Então é benéfico para eles também. A discussão é realmente aquilo que eu falei mais cedo, que é a forma que é feito, né? Eu falei mais cedo no vídeo do caso da transferência da embaixada e da dor de cabeça que ela deu. Essa questão é tão relevante pelo potencial de alterar a conjuntura econômica e diplomática que ela simplesmente travou. Não só os setores políticos, mas a sociedade como um todo, ela discutiu bastante esse tema. E até internamente ao governo houve divergências, então não teve assim, não andou. As alas religiosa e ideológica do governo são favoráveis à transferência e as alas técnica e militar são contrárias. Apesar disso tudo, existe a possibilidade também de ser só um discurso do presidente, porque, pelo que a gente viu, ele reconhece a importância das parcerias com os árabes e também ele não fez nenhum esforço em seguir com essa transferência da embaixada, né? Ele só abriu um escritório de negócios lá em Jerusalém, que contentou já os judeus, né, os israelenses, e não comprometeu a nossa diplomacia. Talvez o Bolsonaro tenha percebido a importância depois das pressões que ele sofreu, né, depois das declarações dele lá. Tanto que foi um pouco tempo só depois dessa questão toda que ele fez aquelas visitas para os 3 países lá para sinalizar positivamente para eles. O sucesso dessas visitas deve ter atraído as atenções do presidente, que ele buscou estreitar mais ainda os laços com os países do mundo árabe depois. Inclusive, ele até participou do Fórum Econômico
Brasil e Países Árabes, que foi um evento da Câmara de Comércio Árabe-Brasil, e ele levou junto o ministro da Economia e das Relações Exteriores. Nesse evento, ele declarou que, abre aspas, as relações entre o Brasil e os países árabes estão no seu melhor momento, e também que temos interesses em comum e vamos multiplicar os números dos negócios. Temos uma agenda focada em resultados. Essas declarações são muito importantes se a gente considerar esse questionamento todo sobre a aproximação com Israel. A gente tem que levar em conta a dimensão do fluxo comercial crescente com esses países. Mas, só para sintetizar, no primeiro semestre de 2020, as exportações brasileiras para esses países cresceu 16,9%. Então já demonstra assim, a continuidade do crescimento das relações comerciais com eles. Países como o Catar, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, eles investem no Brasil aproximadamente, entre 4 e 5 bilhões de dólares por ano. E o governo vem buscando aumentar esses números ainda mais. Numa entrevista, o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, ele comentou sobre o potencial que a gente tem para alavancar as exportações. Segundo ele, podemos chegar em 4 anos até a 20 bilhões de dólares. E isso com um aumento um pouco do marketing para eles, há também o investimento em logística, principalmente a questão mais marítima dela, e também ampliando a gama de produtos a serem exportados. Abre aspas. O Brasil tem condições de ampliar o fornecimento de diversos produtos agrícolas já importados pela Liga Árabe, mas que ainda têm representação ínfima na pauta de exportação brasileira para seus países. É como o caso do algodão, cacau e das frutas secas ou frescas, como a goiaba, manga e limão, disse a ministra Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, numa palestra sobre a importância dos países árabes para a agricultura brasileira, na Câmara de Comércio também. Toda essa força econômica ajuda a direcionar as nossas relações com os países árabes, junto com a questão histórica. Enquanto a gente sempre teve bons relacionamentos com os países árabes, as nossas relações com Israel já foram mais maleáveis. Há algum tempo as relações com Israel já vêm crescendo, mas teve um hiato aí de alguns anos, que foi quando um representante de Israel, ele comentou que o Brasil era um anão diplomático. E isso causou uma rusga ali que não foi legal para nenhum dos dois lados. Mas principalmente agora com o Bolsonaro, isso já ficou muito para trás. A gente tem crescido muito a nossa parceria com eles, como já ficou claro. Justamente por conta vamos dizer assim, uma busca ativa do presidente na aproximação com Israel, é que criou esse questionamento sobre um possível prejuízo das nossas relações com os países árabes em favor de Israel. Mas a verdade é que o Brasil está estendendo a mão para os dois lados. Um grande exemplo disso também foi o envio de ajuda humanitária que a gente mandou para o Líbano no passado, depois daquela explosão no porto de Beirute, que foi um lugar também que a gente operou por muitos anos, no âmbito da Unifil. De forma geral, da mesma forma que o Bolsonaro se reuniu com Netanyahu, que era o primeiro-ministro na época, ele também se reuniu com o Mohammed bin Salman, que é o príncipe regente, vamos dizer assim, da Arábia Saudita, e outros líderes regionais também. Com tudo que foi explicado aqui, acho que deu para entender como é que está o negócio. Enquanto a parceria com Israel é um pouco mais política, um pouco mais ideológica, com os países árabes ela é mais econômica puramente e mais pragmática. Mas a gente está bem e melhorando com os dois lados, que é muito bom. A política externa brasileira foi assertiva, e quando houveram divergências, o pragmatismo superou a ideologia, o que é muito benéfico para nós, dá um alívio de perceber isso, porque não é o assunto do vídeo, mas o ministro das Relações Exteriores antigo, ele realmente deixou muito a desejar. Eu esperava muito mais da nossa política externa com o Bolsonaro, mas
ele fez um bom papel aqui nesse ponto do vídeo de hoje, né? Eu posso comentar em outros momentos outros pontos positivos ou negativos, mas é só para deixar anotado essa parte. Mas assim, acho que vale colocar assim, para vocês analisarem um pouco, pensa sobre como foi como ficou bom essa vamos dizer assim, equidistância pragmática. Essa é a palavra mágica, né? Como eu fiz que nem no outro vídeo que eu falei com a aproximação com o BRICS, essa é a palavra mágica, né? A gente tem que fazer com as grandes potências a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Que é se aproximar e tentar ficar bem com todos, de forma que a gente não vai estar ideologicamente alinhado com nenhum e nem com o outro, né? Então a gente consegue fazer parcerias com todos e nenhum deles cria problemas para nós, né? Então eu acho que esse ponto a gente tem que estudar muito bem o que o governo Bolsonaro fez nessa questão. Então essa é a grande resposta do vídeo de hoje, né? Da pergunta tema. A gente ficou como? Piorou, melhorou ou ficou a mesma coisa? Melhorou muito bem com os dois. Esse é o ponto-chave, né? Não é que assim, endeusando o Bolsonaro, mas é destacando. Quando for assertivo, quando for um acerto, eu vou elogiar. Quando for um erro, eu vou criticar. Assim como também foi a política externa de vários outros presidentes, né, como até o próprio Lula, né, ele, não vou entrar no mérito dele, né, eu não vou falar se eu gosto ou não, mas deixa pra lá, mas para a política externa em si, especificamente, ele foi muito bom para o Brasil. Eu posso fazer um vídeo falando assim, especificamente disso, se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem, escreve aqui embaixo, não falando assim politicamente, mas é justamente para mostrar como que desenrolou, né, que eu acho relevante, tanto para quem gosta do Lula, quanto para quem odeia o Lula. É importante a gente saber, porque a gente tem que saber os prós e contras, tanto de quem a gente apoia, quanto de quem a gente não gosta, né? Isso tanto o Maquiavel quanto o Sun Tzu falaram, né? Então, como o Sun Tzu mesmo falou, você tem que conhecer seu inimigo, né? E conhecer a si mesmo. Então, se vocês quiserem, como eu já falei, deixa aqui embaixo que eu posso falar um pouco melhor disso. Bom, eu acho que eu já me alonguei demais nessa explicação, mas também para quem quiser saber mais, eu deixei aqui na descrição alguns links falando sobre o tema, que eu falei de uma forma um pouco mais geral, e eles dão um pouco uma detalhada, um pouco mais a fundo. Então, quem quiser se aprofundar um pouco além do que eu falei nesse vídeo, dá uma lida São 3 sites, eu acho que eu coloquei. Bom, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, mas também comenta aqui embaixo se você gostou e o que você gostaria de ver também, né? E como eu sempre peço, se você gostou mesmo, e se você sabe alguém que pode gostar ou que pode se beneficiar de saber isso aqui, compartilha esse vídeo com essas pessoas, né? Compartilha com sua família, com seus amigos, porque eu quero ajudar a minha sociedade, meu país aqui, né? A gente está precisando um pouco disso, né? Porque a gente pergunta aí, cara, quantas pessoas sabem das coisas? Pô, ninguém sabe de mais nada, né? Ninguém sabe o que está acontecendo por aí, nem as boas e nem as ruins. A gente, querendo ou não, infelizmente a gente só sabe a superfície, né? A gente só sabe como fala? O topo do iceberg, né? A ponta do iceberg. Então, se eu puder ajudar alguém, né, nesse caso vocês, a conseguirem aprofundar um pouquinho, né? Não que eu seja o dono da verdade, mas eu só sou o mediador aqui. Eu acabo estudando, aprendo alguma coisinha e compartilho com vocês, né? Então, se você quiser ajudar esse projeto meu, né, de contribuir um pouco para a população de uma forma geral, né, aprofundar um pouco mais nesse iceberg, compartilhe esse vídeo, por favor, né? Mas se você quiser também acompanhar os outros vídeos, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.